Eu trato muito pouco realmente no meu Instagram, mas é algo bem novo para mim também. Eu comecei a desenvolver isso o ano passado, durante a pandemia, estudar sobre isso. E tenho feito algumas mentorias já, mas realmente não tenho. Fiz alguns atendimentos quando voltou o comércio, aqui o ano passado, e eu pretendia voltar com tudo esse ano. Oi, Vitorinha, tudo bem, lindeza? E aí pretendia voltar com tudo, só que as coisas fecharam e a gente teve que parar, eu tive que parar de novo. Parar entre aspas, né? O estudo sempre continua. E aí, o que acontece? A questão do lojista dentro do processo de consultoria de imagem, como funciona, o que é, o porquê, né? E é o seguinte, primeira coisa que eu sempre trato com o cliente, no caso o lojista, né, a empreendedora, a empresária, é a questão do vendedor. Mas eu não vou falar de vendas. Mas apesar de eu não querer falar de vendas, eu acho que está totalmente linkado. E um dos defeitos, né, dos lojistas é que eles acabam não preocupando, não dando real importância em treinar os funcionários para que o funcionário seja o seu braço direito, para que ele seja realmente de confiança e faça um atendimento de qualidade. Quando eu falo isso, eu não estou falando só em vender, mas eu estou falando em vender com conhecimento. Exatamente, Lúcia, não investe. Eles acham, os lojistas pensam, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com eles, que o vendedor tem que vender. E realmente o vendedor tem que vender. Só que para ele vender, ele precisa ter conhecimento do que ele está vendendo, do produto que ele está vendendo. E aí o que acontece na maioria das lojas? Quando a cliente chega, o vendedor não sabe nada sobre estilo, ele não sabe fazer um briefing, ele não sabe absorver do cliente qual a roupa que ele quer, o motivo. Ah, tô de olho. Ele não sabe mostrar para o cliente qual a melhor opção de peça, o que ele vai fazer, o porquê, né, ele tá fazendo aquela escolha. Então, assim, os vendedores, né, tanto quanto os lojistas, não têm esse conhecimento, não aprofundam nisso. E eu vejo isso como uma coisa, uma falha. Oi, Flavinha, tudo bem? Uma falha muito grande, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, exatamente sobre esse contexto, o fato do lojista, né, do empresário não treinar o seu funcionário para vender. A Natália tá aí, ela pode falar sobre vendas, mas para vender, ter conhecimento do produto que ele tá vendendo, tá bom? Então isso é uma das questões. Aí o que acontece? Quando a gente chega no lojista, quando ele pede um projeto, né? Eu preciso vender, eu não sei o que está acontecendo, as minhas peças estão paradas na loja, eu não consigo desovar e tudo mais. É difícil ele entender que o fato dele não estar vendendo pode ser justamente isso, a falta de conhecimento dele e dos seus vendedores do produto que vende, tá bom? Então essa é a questão de hoje que eu vou abordar de forma bem rápida para tirar as dúvidas de quem perguntou lá na caixinha sobre esse processo. Então, dentro do processo de treinamento para o lojista, o que eu trabalho? Meninas aí da consultoria, até um nicho muito bacana, muito relevante e pertinente, porque nós não temos muitos profissionais que atuam nessas áreas para dar treinamento para lojistas, treinamento para vendedores, de acordo com o ramo de moda, que é o nosso ramo, certo? Então, quando eu faço esse projeto, ele tem duas formas de ser feito. É um projeto que eu monto, estruturo ele de acordo com o briefing que eu faço do lojista. Eu pergunto, ali a gente tem uma gama de perguntas que eu preciso conhecer, entender e saber o que ele quer. E entrego esse projeto, a gente vai trabalhando de forma online. Então eu trabalho 100% desse material, desse conteúdo com o lojista de forma online, tá? Dá para fazer super bacana. E quando é possível, eu faço também no presencial. Então eu vou falar para vocês o que eu abordo nesse trabalho. Claro que nós não vamos estar formando consultores de imagem. Então, o que a gente passa é uma visão ampla, e aí fica muito mais fácil de se trabalhar
e o resultado vem com muito mais facilidade também, tá? O que eu trabalho? Primeira coisa que eu trabalho, a imagem do lojista e dos seus vendedores, que é uma coisa que a gente vê, é muito comum a gente ver. Você entrar numa loja, vamos supor, numa boutique, meu amor, lindão, você entra numa boutique e muitas vezes os funcionários, né, os colaboradores não estão vestidos de forma adequada para aquele ambiente. Eu, por exemplo, existem muitas franquias, e eu sei disso porque eu faço parte de uma, que os funcionários são proibidos de trabalhar de calçado aberto. Por quê? Para não dar aquela leve tiradinha do calçado do pé, dar aquela coçadinha na perna, ou de repente tá com o pezinho suado, tirou um pouquinho, o cliente entra. Então são regras, são coisas que muitos lojistas não se atentam e não se importam, mas faz toda a diferença, tá? É a mesma coisa que a gente fala, né? Você vai entrar no restaurante para comer, para jantar, se o cozinheiro estiver extremamente sujo, você vai pensar, nossa, o que será que eu vou comer aqui? Como que será que foi preparada essa comida? Então não tem jeito, nós somos visuais e a gente olha isso sim, tá bom? Então o primeiro ponto que eu sempre trabalho com o lojista é essa questão. Então a gente faz um trabalho de equipe, palestra fala sobre isso e depois a gente vai para os outros pontos. Qual é o outro ponto que eu gosto muito de trabalhar? Inclusive na minha consultoria eu não trabalho... eu falo muito sobre biotipos, mas eu não engesso ninguém, não taxo ninguém, né, dentro de um biotipo específico. Fulano tem um corpo oval porque tem uma barriguinha. Não. Fulano, qual é a parte do seu corpo que você quer ressaltar, que você quer valorizar e o que você quer esconder? E assim a gente tem que treinar os nossos vendedores e os nossos lojistas para isso, para ter esse olhar diferenciado para o cliente. E muitas vezes eu vejo demais, porque eu frequento muitas lojas com as minhas clientes, não me identifico como consultora de imagem e às vezes eu percebo que a funcionária, né, a vendedora fala, mas você que tem bastante busto, eu acho que esse modelo fica melhor. E às vezes o busto não incomoda a minha cliente, ela é feliz com o busto dela. Então, não é assim. Então, trabalhar esse lado humanizado e individualizado do cliente, tá? Então isso é uma coisa que eu trabalho bastante também. Outra coisa, engessar sobre estilos. Fulano tem um estilo esportivo. Só porque tá de tênis o estilo é esportivo? Nem sempre. Às vezes ele pode estar com um tênis super moderno e estar dentro do estilo mais moderno e não do estilo esportivo. Então o que acontece muitas vezes? O vendedor ou o próprio lojista também não sabe identificar o estilo e acaba levando a cliente a fazer uma compra que é uma compra, digamos assim, não tão funcional ou não tão assertiva. Por que acontece isso? Porque muitas vezes a gente foca, e eu falo a gente porque às vezes a gente acaba pecando e olhando essa questão do estilo e não olha em qual ocasião será empregada aquela peça. Então, o que a gente trabalha, o que eu trabalho? Você chega na loja para comprar uma calça alfaiataria preta e eu pergunto, tem alguma ocasião específica? Então, independente do estilo dela, essa calça alfaiataria preta, ela pode usar com tênis dentro de um estilo esportivo, uma sandália no estilo casual, ela pode colocar com super decote no estilo sexy, ela pode montar com sobretudo, usar de uma forma mais moderna. Então, a gente não define o estilo, a gente dá possibilidade para o cliente trabalhar aquela peça dentro de vários estilos. Então, essa é a pegada do lojista e do vendedor. Tá? Para quem perguntou isso, mas os estilos, como é que eu vou saber o estilo da cliente? A gente não trabalha esse estilo específico, a gente trabalha possibilidades, ok? Uma outra coisa que eu trabalho, mas de uma forma mais sutil, são cores. Por quê? Porque hoje a gente sabe que cores é uma coisa que tá chegou e ficou, e eu sei que é muito individual a questão da cartela, do qual a cor que o cliente lá dentro se identifica, temperatura, profundidade, são vários aspectos. Então, o que geralmente eu trabalho com o lojista? O círculo cromático, combinação de cores, porque isso, além de facilitar a venda para o cliente, não ficar preso em uma cartela,
Você consegue, ao invés de vender uma peça, de repente vender duas, porque se você vende uma calça azul, você vira e fala, olha, fica lindo com essa blusa rosa, deixa eu montar para você. E aí pega o círculo cromático e mostra para cliente. Então, esse trabalho do círculo cromático eu também faço dentro do treinamento para lojistas, ok? Uma outra possibilidade que eu também trabalho é a questão da vitrine, principalmente nos dias atuais, que muita gente está no online, está no digital. Ai, mas só serve para vitrine física? Não. Serve também para o feed de uma rede social, no caso o Instagram. Faço assim, isso mesmo, Lúcia. Então, o que acontece? A estratégia que você vai usar para mostrar as peças que você tem. Como você vai mostrar, o que você vai mostrar, que seria, no caso, para quem está no marketing digital, seria meio que uma linha editorial. Você traçar estratégias de postagem, porque ali você tem várias pessoas te seguindo, você tem várias pessoas entrando na sua loja e às vezes eu vejo muitos erros sendo cometidos na hora de montar manequim, na hora de montar vitrine, tá? Ano passado eu fui fazer um trabalho numa loja, olha como isso é forte, olha que eu sou do nicho, do ramo e fiquei assim, extremamente chocada. Eu cheguei na frente da loja, eu não conhecia, eu fui convidada por uma outra pessoa para ir para trabalhar, foi eu não lembro qual ocasião que foi, que eu fui dar uma assistência, não sei se não foi dia do consumidor, não lembro. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei na frente da loja, eu me assustei com a vitrine da loja. Porque a vitrine da loja tinha 4 manequins, não tinha nenhum plus size, não tinha nenhum manequim negro, todos muito magros. Eu acho que ali você já limita o seu público, você já diz, não tem nada de errado, tá, gente? Só que não pode reclamar, eu comprei uma bermuda GG e não vendi. Porque, de repente, você não mostrou da forma adequada. E aí, o que eu vi? Nos 4 manequins, 4 vestidos iguais, só mudava a cor. Quando eu cheguei, eu falei assim, foi até o meu marido que foi me levar, eu falei, nossa, eu não sei o que eu vou fazer nessa loja. Olha isso aqui, eu falei, olha essas roupas de vitrine horrorosas e todas iguais, eu não compraria aqui nunca. Porque eram peças todas repetidas, só mudava a cor, eu não gosto. Então, você tem 4 possibilidades de você mostrar 4 cores, 4 estilos, 4 tamanhos, 4 tipos de look. Você tem uma infinidade de coisas para fazer ali e você mostrou a mesma peça em 4 manequins. É uma estratégia que não se usa para montar vitrine. Então, toda essa questão de como articular uma vitrine, do que postar, do que colocar, né, quando é online, quando é presencial. E, por exemplo, às vezes você consegue montar peças dentro da sua própria loja, sua arara, já com combinações, com possibilidades de estratégias para você mostrar de forma diferente as peças que você tem ali, certo? Cores, peças, tamanhos, estilos, né? Como eu falei, a questão da calça. Então, assim, a gente não pode se apegar a um único estilo. Fulano tem um estilo clássico, eu vou mostrar essa calça. Não, você mostra a calça e mostra para ela quantos estilos ela pode percorrer com aquela mesma calça. É uma forma mais fácil, mais inteligente de você mostrar para o cliente que ela precisa daquela calça, porque ela consegue usar de várias maneiras e não só de uma, tá? Então, isso é uma coisa, assim, um erro que eu sempre vejo lojistas, vendedores cometendo. Então, isso é uma coisa, assim, bem preocupante. E aí eu trabalho muito isso dentro da vitrine, do processo de vitrine. Outra coisa, personal bag, montar condicional, montar bolsa, sacola, né? Principalmente quem trabalha aí, quem tá trabalhando no online, no home, tá fazendo entregas de peças. A estratégia, eu vejo muito isso, gente, é muito comum, até porque eu recebo também muita sacola. A pessoa põe peças aleatórias ali dentro. Ela não me dá a possibilidade de comprar, às vezes, um conjunto, porque ela me coloca uma coisa de uma coisa do outro, coisas muito distintas. Então, a maneira certa de você montar esse condicional, ele existe, ele é estratégico, tá? Você precisa saber para quem você está mandando, você precisa conhecer o seu cliente e saber exatamente
o que ele precisa, como ele precisa. Pode perguntar, seja direta. Se eu peço blusas para uma loja, a loja pode me perguntar, tá, mas as blusas são para uma ocasião específica? Não. Você tem preferência de cores? Você já fez a sua coloração? Você tem a sua cartela? São perguntas que vocês têm que fazer. O lojista tem que fazer, tem que entender para quem ele está mandando, o motivo que o cliente está pedindo aquela sacola. E aí, dependendo do que o cliente fala, você consegue colocar muito mais coisas e de forma muito mais assertiva, tá? Uma outra mentoria também que eu dou, que eu escuto muito cliente falar, nossa, eu comprei peças e as peças ficaram paradas, não vendeu, não sei por que vendeu. Geralmente acontece, eu sei porque eu já cometi esse erro, né? Quem tá aqui há mais tempo na minha rede social sabe que eu também já trabalhei com vendas. E o que acontece? A gente compra muito pra gente, isso é um erro muito fatal. E eu ainda falava, nossa, eu vou comprar isso aqui porque se eu não vender, eu fico pra mim, porque eu amei. Se eu não vender, olha o pensamento, se eu não vender, eu fico pra mim porque eu amei. Não, eu tenho que pensar, nossa, eu vou comprar isso aqui porque eu tenho um nicho. Gente, assim, e é muito específico porque se for uma loja menor, de bairro, com uma cartela de clientes não tão grande, você consegue entender e lembrar de cada um. Então, a estratégia de compra a gente faz à parte. Tem muita anotação, tem muita observação e a gente monta planilhas. Então, quando são feitas as compras, elas já são feitas pensadas em quais clientes poderiam ficar com aquelas peças, certo? E aí, quando a loja é uma loja maior, a gente faz, um pouco diferente. Eu fico um tempo maior fazendo análise de quais peças que mais saem, o público que frequenta, né, a rotatividade do público dentro da loja, e a gente investe em cores assertivas e peças atemporais. Então, é um trabalho um pouco mais detalhado, um pouco mais aprofundado, tá bom? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês? Essa live foi uma live mais para eu destrinchar esse assunto, porque me perguntaram na caixinha de ontem, tiveram várias perguntas, porque eu falo pouco sobre isso, eu realmente falo muito pouco, mas é uma coisa muito séria e que eu vejo, assim, por mais que sejam pequenos detalhes, eu sempre, quando eu vou fazer uma consultoria de lojista, eu encontro os mesmos erros. São erros bobos, primários, mas existem. Então a gente trabalha isso de uma forma muito pontual, eu olho cada detalhe dele, se dentro da loja, avalio, ressignifico, a gente faz uma ressignificação. Às vezes a loja não tem uma persona, ela não sabe para quem ela vende, então assim, a pessoa tá lá com peça, né, uma loja que vende peças, vamos colocar, eu nem sei se tem, mas eu acho que tem. Não, sei não, tem sim, né, gente, de 10, de 20 reais, mas ela quer a cliente lá que passou numa Land Rover lá na frente da loja dela, certo? Então, o que acontece? Essa persona, esse cliente ideal precisa estar muito claro na cabeça do lojista e do vendedor e de quem trabalha ali, do empreendedor, saber quando a pessoa trabalha, vamos falar um português bem claro, como sacoleira, ela precisa entender, tá, eu atendo o cliente de onde, de qual bairro, quem é a fulana, ela trabalha onde? Então, por exemplo, às vezes acontece, eu já presenciei pessoa que vem trazer condicional pra mim aqui, e ela vem assim, com um coque no cabelo, de chinelo, toda louca, e eu vim trazer isso aqui rapidinho, deixar aqui. Aí eu olho e falo, quando você usa e você mostra o que você está usando, tem muito mais chance do cliente olhar e falar, nossa, eu quero algo parecido com o seu. Agora, se você tiver com a imagem, né, não tiver com uma imagem condizente, não tiver com uma imagem bacana, fica muito mais difícil mesmo. O lojista, ele se identificar com você e ele querer comprar de você, tá? Porque ali ele olha e fala, nossa, não gostei de fulana. Sabe aquele primeiro momento que a gente fala assim, quando o santo bate, né? A gente tem muito disso. E isso, eu vou dizer pra vocês, não é intuitivo, tá? Isso não é intuitivo. A gente às vezes acha, mas quando você começa a aprofundar, a gente sabe que existe uma parte do nosso cérebro responsável por isso. Então, é muito mais além do que a gente imagina. Por isso que o primeiro tópico que eu falei lá pro lojista, pro empreendedor
a sua imagem, a imagem da sua equipe está condizente com o cliente que frequenta a sua loja, seu estabelecimento, né? Ou está condizente com o cliente que compra de você, você já tem uma persona definida, você sabe para quem você vende ou para quem você quer vender, você se porta como tal, os seus funcionários são treinados para atender essa pessoa. Tem isso, né, gente? Às vezes, porque uma das coisas que eu percebo muito do lojista e também dos vendedores é que eles não encaram isso como uma profissão, não encaram isso como uma profissão séria, sabe? Ah, não, eu vou contratar e vou pagar baratinho. Não, eu vou contratar um vendedor, é uma profissão, eu quero o melhor vendedor. E isso serve para ambas as partes, tanto para o lojista, para a pessoa que está contratando, quanto pro próprio vendedor. Falar, não, eu tô aqui, eu sou vendedor, eu quero, sabe, fazer o meu melhor e eu vou fazer o diferencial aqui. E aí, a capacitação é importante. Mesmo que não seja na nossa área, mesmo que não seja da área que eu estou falando, do nicho que eu estou falando, que é um nicho específico, mas mesmo que você trabalhe vendendo picolé, você precisa ter o melhor picolé, ser o melhor vendedor, você precisa estar de acordo, né, tá com a imagem. Ninguém vai, como eu falei, ninguém vai num restaurante top, paga caro, sendo que o cozinheiro tá lá, aparece lá todo sujo. Então a gente tem que parar, muitas vezes a gente tem que parar com a hipocrisia, que é a hipocrisia de achar que assim, não é assim, nós somos visuais e tudo que a gente vê, a gente faz uma leitura muito rápida disso. É muito espontâneo, é muito natural, a gente não controla, certo? Então, gente, a live de hoje foi só para esclarecer isso. Meninas que chegaram por último, eu vou deixar salva, tá? Foi só para esclarecer uma pergunta que foi na caixinha muito específica sobre isso, e como eu não falo sempre sobre isso aqui no meu Instagram, eu resolvi fazer a live e deixar gravada lá no meu IGTV. Até o vendedor de algodão doce... Exatamente, eu fiz um dia ele vendendo vestido lá, né, caracterizado lá de super-homem, e assim, ele não precisou vender, gente, ele só passou na praia e as crianças foram correndo atrás. Então, assim, assim é o vendedor, quando ele usa o que ele vende, quando ele sustenta o que ele vende. Estratégia, exatamente, Lúcia, exatamente, tá? Então, isso é um pouquinho do que eu faço como o meu trabalho com lojista. Ok, meninas? Muito obrigada por estarem aqui.